Saudação aqui com o bairro um pó de pet com a Cristiane. Ela é dona do Luan. O Luan é só um dos bichinhos que ela tem. Quantos bichinhos você tem mesmo? Lá em casa, no total, são 12 bichinhos. Pode ficar, 12 bichinhos no total? Isso. E meus, quantos? né? É, seus? Meus. Agora, da minha mãe, são 3. E se todos são coelhinhos? Não, são 10 coelhos, 2 tartarugas e mais 3 papagaios. 3 papagaios? 3 papagaios. E conta aí, como é que começou essa história do coelhinho na sua vida? Tudo começou por causa do meu sobrinho Pedro. Ele é uma criança autista e aí no aniversário dele de 7 anos foi contratado um animador para a festa. E aí o animador levou um coelhinho. E o Pedro sequestrou o coelhinho do animador. Cismou de ficar com ele? Cismou, guardava o coelho, ele achava o coelho, pegava e corria para a rua. Aí eu prometi para ele que eu iria comprar um coelho. Aí eu fui até o Mercado Central. Né, Mercado Central? No Mercado Central. Porque assim, a gente não entendia nada, lógico, né? Claro, então assim, aí a gente foi lá no Mercado Central, porque a gente sabia que lá a gente encontraria. É lá, eu sabia que ia. Exato. Aí cheguei lá, achei um que era parecido com o coelhinho do animador. Cheguei em casa com o coelhinho. Pedro, que nome que você vai dar? Linguiça. Por causa que estava na época que estava uma grande... fomos assim, entre as crianças, o desenho Lelê e Linguiça. Tá. E aí, como a Lelê era uma menina e o bichinho de estimação dela era um cachorrinho, então Pedro assimilou que por ele ser uma criança também tinha um bichinho de estimação para falar que era dele, pôs o nome de Linguicinha. Quantos anos que ele estava fazendo? O Linguicinha estaria... O Pedro agora, nessa época ele tinha 7 anos. 7 anos, foi no aniversário de 7 anos. De 7 anos. Agora já deve estar com bastante. Agora ele está com 11. 11? Então em 5 anos você começou a história dos coelhinhos. Foi. E a culpa então não é sua, é do Pedro? Começou tudo com o Pedro. E aí o coelhinho chegou lá em casa e assim, ele era extremamente manso, sabe? Um coelhinho assim... muito diferente do que a gente imaginava para poder cuidar dele. Ele ficava solto dentro de casa, livre, brincava, muito carinhoso, tinha um chamego todo com a minha mãe. Então, assim, ele era realmente assim, a gente conseguia entender tudo que ele queria falar, que ele não falava, mas a gente entendia pelo olhar dele, quando ele vinha atrás da gente, tudo. E aí, quando ele estava completando, já tinha 1 ano e 2 meses lá em casa, ele faleceu. Ele morreu com 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. E aí ele faleceu. Minha mãe ficou assim, desestabilizada. No mesmo dia saiu correndo e foi comprar outro. E aí não foi pro Mercado Central mais não? Não, aí foi no Mercado Central. Ela correu lá, porque foi num pleno domingo que o coelhinho morreu. E ela queria, porque queria um coelhinho de novo. Meu pai foi com ela no Mercado Central, aí veio a Chiquinha. Até então a gente chamava ela de Chiquinha, mas não sabia se era macho ou fêmea. Aí, quando a gente descobriu que era uma fêmea, continuou com o nome de Chiquinha. E aí, uma amiga minha ganhou um coelhinho. Aí, ela falou comigo assim, Cris, ganhei um coelhinho e me mostrou a família do coelhinho. Aí, eu falei, gente, mas é a cara do Linguiça. Aí, eu pedi à moça também, que ela estava doando, para me dar um. E aí, ela me deu um machinho, que no caso era o Linguiça. O Linguiça. Aí, nós temos agora o Linguiça 2 em casa. Linguiça 2. Isso. Então, assim, foi aquela festa. Aí nós deixamos 2 soltos, a gente também acho que não tinha nem a dimensão, a gente sabia que criava muito, mas a gente não tinha nem dimensão, assim, que tão novinhos, eles já poderiam procriar. A gente não tinha essa noção. E aí, assim, com 1 mês que o Linguicinha estava lá em casa, a Chiquinha já estava... Gestante. Mas já era, o Linguiça chegou mais adulto lá. Não, ele chegou com 3 meses. 3 meses, 4 meses, então já estava gestante. Já. Aí nasceram 6 coelhinhos. Nossa, era a alegria da casa, os meninos. A coisa mais fofa, assim, todo mundo encantado, aquele monte de gente pedindo os coelhinhos todos. E você não queria doar nenhum? A mãe não queria dar nenhum, meu filho, porque a mãe chorava. Não, mas aí já era você que era a mãe ou era o seu... Mas eu sou a mãe humana. Como é que você entrou nessa história aí, na história do... Porque sua mãe que gostava, sua mãe que comprou outro, sua mãe que chorou, seu sobrinho que ganhou. Mas eu também amava, porque quem cuidava e comprava tudo para os coelhos era eu. Você. O gasto era todo meu. Eu era a mãe patrocinadora. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelos meus meninos. Então, assim, como eu não tenho filhos, eu optei por não ter filhos, os coelhinhos entraram nesse lugar. E, assim, eles ocupam um espaço que não tem, assim, dimensão hoje.
Eu não consigo ficar longe deles. Nossa, é uma paixão. Eu faço de tudo para eles. Conhece todos eles por nome, por só nome, eles também te conhecem? Me conhecem. Cada um diferente do outro. Cada um diferente. A gente consegue saber exatamente o comportamento de cada um, o que cada um gosta, como que gosta que faz o carinho. Tem os coelhinhos que não gostam que pega. Então, às vezes, você pega, eles ficam pouquíssimo no colo, mas já quer ir para o chão. E outros que são extremamente carinhosos, que quer colo o tempo todo. O Luan é um desses. Se deixar, ele dorme só fica no colo. Só no colo. Ele é um chamego só. Parece que eles são assim, mais animais mais arredios, né? Mas eles adoram carinho. Adoram contato físico com a gente. Escolhe, às vezes, os donos em casa, né? Pelo relacionamento que ele tem com ele. Exatamente. Assim, eles têm um carinho, uma gratidão tão grande, a gente percebe, tanto assim, na hora que eu vou limpá-los de manhã, eles já sabem que, assim, eu cheguei para limpar, eles já sobem num espaçozinho que meu pai fez para eles, como se fosse assim, um segundo andar na gaiola. Eles dormem à noite na gaiola, e aí eles sobem, e o que acontece? Eles já sabem que é para fazer carinho, então eu já entendo. Ele subiu, ele já quer que eu vou lá fazer carinho e dar beijinhos. Então, assim, começa em um, todos eles sobem. Eles já sabem a rotina, o carinho. E quando a gente para de dar o carinho... Isso é que horas da manhã? Mas... isso aí, umas 6h30, 7 horas da manhã. É a hora que eles ganham a fatia de pão com café. Pão com café. Pão com café. A gente não sei nem explicar como que surgiu a gente oferecer o pão com café. Sei. Mas, assim, apareceu e eles amam. Até o pão não é muito problema, não. O café em si, que também talvez também não vai dar muito problema. O problema é o açúcar que tem no café. Talvez seja o problema mais sério, é o açúcar do café. Mas, mesmo assim, também não vai fazer tanto mal. Mas eles comem 90% da alimentação dele, uma alimentação adequada. É feno, mais ração. Feno, a gente deixa feno para eles à vontade o dia todo. Então, cada um deles tem 2 suportes para feno. Um suporte que fica preso assim na gaiolinha e um outro que é de brinquedo. Que aí ele joga para cima, mexe para um lado, mexe para o outro, até mesmo para desestressar. Porque às vezes todos os dias que a gente consegue levá-los para o terraço e deixá-los soltos o dia todo. Até mesmo porque eles só comem dentro da gaiolinha. Fora da gaiolinha eles não comem nada. Não comem, não? Não. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente deixa eles soltos, a gente também tem que preocupar, porque eles não podem ficar muito tempo sem beber água, sem se alimentar. Então, geralmente a gente leva eles, ou depois que a gente já deu a folhinha do horário de almoço, porque mais ou menos já tem uns horários pré-estabelecidos para eles poderem fazer alimentação. E aí a gente deixa eles lá entre meio-dia até 3, 4 horas da tarde. Depois leva eles de novo lá para a gaiolinha, para eles poderem alimentar, porque eles acostumaram a ficar, por mais que eles ficavam soltos, a gente viu que eles não comiam. Então, quando a gente colocava eles na gaiolinha, eles alimentavam super bem. E aí eles gostam muito de ração, feno, girassol. Então, a gente deixa isso aí à vontade para eles o dia inteiro. Mas eles comem, assim, só o que realmente eles precisam. Então, a gente já sabe mais ou menos o tanto que deixa, a água também deixa à vontade. E o Pedro? O Pedro ficou nessa situação, porque o Pedro parece que agora nem é dono mais, né? Não. Ele ainda gosta aí, muito assim, ainda. O Pedro não tinha alergia ao pelo do coelho, quando tinha um coelho. Agora, com 10, o Pedro... é uma quantidade de pelo muito grande que os coelhos soltam. Claro. Então, mesmo a gente escovando os coelhos, né, que faz parte da rotina deles, do dia a dia. Exatamente, o Pedro acabou tendo rinite alérgica por causa do pelo do coelho. Então, sim, ele brinca com o coelho, principalmente com o Luan, porque o Luan praticamente não solta pelo, porque ele tem um pelo bem mais baixinho, porque como eles são, né, da raça Lion, então, assim, eles parecem realmente um leãozinho. Então, eles são extremamente peludos. Lá em casa eu tenho coelhos, assim, que se você olha, assim, você fala, que coelho grande. Mas não, eles são pequenos, mas é tanto pelo que acaba que solta muito, mesmo a gente escovando, ainda fica soltando muito pelo. E aí o Pedro desenvolveu essa rinite alérgica do pelo. Tira ele para fora um pouquinho, vai no colo, vê se vem no colo com você um pouquinho. Vê se ele vem cá no colo da mamãe. Mas na verdade é o seguinte, me conta uma coisa, e como é que fica, que escova que você usa para escovar ele? Aquela escova de pino que vem, a escova nossa mesmo, de pino, ou você usa aquela rascadeira? Eu comprei uma outra agora, super interessante.
Eu vi a propaganda no Facebook e aí eu comprei. É uma que ela é usada, não falava que era recomendado para coelho, mas como funcionava para cachorro e para gato, eu falei, funciona para coelho. É uma que você escova e aí depois você aperta do lado de trás, ela solta o pelo já todo enroladinho, como se fosse uma camadinha. Fulminate que chama. Eu não sei o nome dela. Mas você viu comigo uma cor de rosa que assim a gente puxa, rasqueia e tira. É mais um rasqueadeiro mesmo, tipo. Aí, assim, além de fazer uma massagenzinha, sabe, e tudo, eles gostam. Com essa daí, é super fácil de poder penteá-los, eles gostam. Você pega o fulminate lá para me ver com ela, se é esse mesmo que eu estou usando. Sabe qual que é, não sabe? Vamos ver se a gente consegue tirar um pouquinho aqui. E me conta uma coisa, e como é que é essa rotina o dia todo com ele, assim, em casa, né? Você quer que eu pegue para você? Quero. Deixa eu tirar ele. Porque você fica com dó demais. Ah, mamãe fica, mamãe chora. A mamãe fica com dó. A mamãe é cheia das coisas, né, neném? Assim, a minha mãe sofre igual mãe mesmo. Pronto, agora nós vamos tentar ali esse pezinho dele aqui, ó. A gente pega, na verdade, o coelhinho, pega ele por aqui, ó, que a mãe é onde que os pais seguram, entendeu? Então ele não tem dor aqui, não. E ele se sente mais confortável aqui, ó, como se tivesse com a mão. Mas a minha mãe tem muita dor dó de tirar ele ali dentro. É ideal mesmo quando você for tirar essa partezinha de cá, ó. Se você até puder cobrar um transporte aquele que levanta, fica mais fácil. Meu pai vai fazer uma adaptação ele não agarrar para ele levantar daqui, ó, a parte de cima. Ah, ótimo. Meu pai já vai fazer. Meu pai é cheio das coisas. É isso aqui? Não, não é dessa não. Quer ver? Deixa eu. Essa aqui tem uma negócio de apertar aqui. Não, depois você me mostra. Depois eu te mostro? Não precisa não, só pensar. Aí ela é muito boa, sabe? Para poder limpar eles, penteá-los, assim, eles ficam extremamente quietinhos. Quietinhos, não machuca a pele, porque tem que ter um cuidado total com a pele, porque eles têm uma pele muito sensível, né? Tem que ter cuidado na hora de rasquear, para não machucar a pele. Então, provavelmente, ela tem algumas coisinhas na pontinha para evitar de ter o contato diretamente com a pele. Sim, é muito bacana. Foi muito bom, sabe? Assim, esse achado, a gente verificou que eles ficaram bem quietos. Com a outra que a gente usava, que era para cachorro, para pelo de cachorro, a gente via que a gente tinha uma certa dificuldade. Pode parar aqui, um pouquinho. Você quer que dá continuidade? Porque não está gravando ela, não, animal. Está no colo dele. E aí, na verdade, me conta uma coisa. Eu aprendi, assim, com esse aprendizado seu todo, já tem, na verdade, quantos anos que já tem eles mesmo? No total, agora sim, com essa nova família, né? Tirando do primeiro linguicinha, tem 3 anos e meio já que a gente está com a Chiquinha. Com a Chiquinha. Que foi que chegou substituindo o primeiro linguiça. E a Chiquinha pariu lá um tanto de filhote. Isso, aí desses filhotes, dos 6, nós ficamos com 4. 2 eu doei chorando muito. Quase derretendo de suor. Exatamente. De doar. Nossa, a pessoa chegou lá para pegar o coelho, eu estava assim... Você está derretendo. Derretendo, exatamente. E me conta, e o que você fez para impedir? Porque, na verdade, se você deixasse, hoje você estaria... 30 já, né? No mínimo. Isso. Até mais, né? Na verdade. Mas assim, na realidade, a gente a reprodução é muito rápida, né? Isso. A reprodução é muito rápida, com curto período pequeno. E a quantidade de filhote é muito grande. Chega a dar 8 filhotes uma ninhada. Exatamente. E assim, a gente ia ficar só com esses mesmo, né? Que seriam os 4, mais a Chiquinha e o linguiça. Só que aí eu queria de todo jeito uma coelhinha pretinha. Aí eu fui e comprei a chocolate. Ah, meu Deus. Aí, o que acontece? A gente sabia que não poderia ficar deixando junto exatamente pela procriação tão rápida, né? O linguiça, muito esperto, pulou a cerca. Ah, pula mesmo. Pulou. Em uma cerca bem alta. Pula, sobe até na parede. Deixa pois é, pulou a cerca e assim, uma vez que ele pulou a cerca, ela já prenhou. Aí eu falei assim, pode marcar daqui 1 mês nasce. Aí nasceram 5. 5. Aí os 5 ficaram em casa. Aí desses 5 nasceram só uma fêmea e tanto da ninhada na Chiquinha também nasceu só uma fêmea dos 6. Aí as fêmeas ficaram em casa e aí eu resolvi castrar todos os machos. Porque era impossível eu realmente ter essa convivência harmoniosa entre todos eles soltos, porque eu não queria que eles ficassem nas gaiolas o dia todo. É lógico. Né? Então, assim, soltar um durante um e não soltar os outros, meu coração dói, porque eu acho que eu tenho que fazer igual para todos todo eles. mundo. Exatamente. Então você virou, na verdade, a mãe dos coelhos agora. A mãe dos coelhos. Nossa, e eu falo realmente, a mamãe, filha, a mamãe, o vovô é o vovô. Então, assim, lá em casa é mais seu pai eu também e meu ama. pai. Pai ama. Meu pai tem um chamego. Mas não é sua mãe que chorou? A minha mãe chorou pelo primeiro, como o linguiça era o xodó dela, porque ele era assim... que corria atrás, que tinha todo um carinho especial, os outros que vieram não, porque a Chiquinha é brava, ela rosna mesmo assim, e minha mãe é meio estovada,
para brincar. E aí a Chiquinha não gostou da minha mãe. Aí a Chiquinha gosta mais de mim. Então minha mãe acabou ficando assim, chateada, sabe? E aí o outro linguicinha que chegou, ele não era o mesmo comportamento do primeiro. Lógico, cada um é um comportamento diferenciado. Exatamente. Então, assim, com isso a minha mãe acabou que não tem tanto amor por eles igual ela tinha pelo primeiro linguiça. Agora eu tenho um amor assim todo incondicional por todos eles. Por todos eles, não faz diferença nenhuma. Faz diferença não. Tá. Eles sentem ciúmes um do outro. Claro, lógico. Você precisa de ver. Agora que o Luan precisa de mais cuidados, né? E tudo, então assim, acaba que os outros sentem, porque vê que a gente pega mais o Luan, fica toda hora observando do Luan, porque toda hora o Luan. Então, assim, são muito ciumentos. Sente. E se chega alguém... E por que é mais o Luan mesmo? Porque o Luan tem uma oclusão dentária. Né? Ele tem uma má formação na arca dentária dele. E o que acontece? O dentinho dele de cima, que era para nascer crescendo para o lado de fora, cresce para dentro. E o dentinho de baixo, que era para nascer para dentro, ele nasce para fora, e com isso ele não tem uma mastigação adequada para desgastar os dentinhos. Por mais que a gente ofereça uma alimentação para ele equilibrada, ele não consegue. Ele tem uma certa dificuldade agora, ele já adaptou para poder beber a água, para poder alimentar. Ele não consegue comer muito bem o feno, porque ele não consegue puxar com os dentinhos da frente. Então a gente praticamente todo mês tem que fazer desgaste do dentinho dele, porque cresce muito. Meu pai brinca que ele é um javalizinho lá em casa. Por causa da dentição dele, né, amor? Então, assim, acaba que a gente tem um pouco mais de cuidado com ele para poder verificar se ele está alimentando direito, acompanhando a alimentação. Exatamente. Né? E os outros a gente consegue ver que está comendo certinho e tudo pelo coxinho, pela comida que a gente deixa. E a gente tem que observar mais de perto. Os outros não precisam tanto de cuidados mais próximos. Não. E com isso ele ganha mais o carinho. Ganha mais carinho, ele é chameguinho. Esse aqui é dado para o colo. Esse aqui é totalmente diferente o comportamento dos irmãos. E me fala uma coisa, e quando você resolveu castrou todos, agora não tem mais possibilidade de criar lá mais? Existe, porque o Luan, quando a gente foi fazer a castração, a gente descobriu que o Luan só tinha um testículo que tinha descido. E o outro ficou aí? O outro ficou. A gente não sabe se está produzindo espermatozoide ou não. Exatamente. Então, assim, provavelmente eu não olhei isso aí, vou até olhar para você. Mas provavelmente não, porque, na verdade, o testículo ele desce na intenção de manter a temperatura do próprio testículo. Quando ele está dentro, com temperatura corpórea, a produção de anticorpos, os espermatozoides não são viáveis, entendeu? Por causa da temperatura, eles não têm temperatura adequada. Provavelmente, se fosse, já tem fêmea lá sem castrar. Tem, as fêmeas não são castradas. Tanto que a gente está até assim na suspeita, porque de o dia que a gente soltou todos eles juntos, no primeiro dia que a gente soltou todos eles, né, após um período que eles não tinham uma certa convivência de ficarem juntos, porque eles brigavam. Tanto que quando a gente castrou, a gente também teve essa intenção. Vamos castrar, porque realmente os machos vão ficar menos agressivos, vai ficar menos, marcar território e tudo. E não foi isso que aconteceu. Eles continuavam brigando, disputando os espaços. E aí a gente tinha muito receio deles se machucarem nessas brigas, porque a briga é bem agressiva, né? Pode machucar mesmo. Exato. Aí, agora a gente solta, eles se dão super bem. Então a gente fez o teste, soltamos, e no primeiro dia que a gente soltou, ele já foi lá na Chiquinha. Então Primeira coisa que ele fez. Você indica a castração, porque eu falo muito de castração aqui, mas eu falo muito de castração de cachorro e de gato, que é muito necessária para evitar a procriação, evitar os animais de rua, né, a doença do gato principalmente. Agora o coelhinho, assim, normalmente o proprietário não preocupa muito em castrar. E às vezes tem uma ninhada grande e a ninhada, ela às vezes você tem que ficar doando, às vezes, né, a reprodução já nem acabou, a reprodução já está vindo outra, né? Então assim, é uma procriação. E lá em casa, a nossa preocupação, porque a gente não quer simplesmente ter um monte de coelho para poder vender, nada disso. Os nossos coelhos são pets, você não tem intenção de isso, os nossos coelhos são pets. Então a gente cuida deles como se eles realmente, assim, eles são membros da família. E assim, querendo ou não, fica um gasto alto. É lógico. Né? Além de precisar de um espaço grande para eles também se movimentarem, poder brincar, poder correr, pular. Então, junta tudo isso. E me conta uma coisa, já que você também conta isso aí, na verdade eu vejo que muito proprietário de coelho tem muita dificuldade com o cheiro da urina.
Né? Como é que você faz para evitar o contato deles com a urina, as coisas? Eu já vi que seu pai é um artista e parece que te ajuda nisso, né? Ajuda. Meu pai fez as próprias gaiolas lá de casa para os coelhos e aí meu pai colocou para eles não terem um contato também, para não ter nenhuma dermatite de pele, né? Também não ficarem com mau cheiro e tudo. Meu pai fez a base da gaiola com uma tela bem resistente e aí eles fazem, né? Secreções deles que eles precisam, do xixi, do cocô, cai tudo por volta dessa tela. E aí a gente tem uma bandeja que a gente forra com granulado higiênico, que é próprio para pets. Além disso, a gente ainda cobre esse granulado higiênico com jornal. Eles não têm contato nem com granulado e nem com jornal. Só que aí cai tudo nesse jornal. E aí o pouco que passa do jornal, assim, do xixi, da urina deles, vai para esse granulado que não deixa gerar esse mau cheiro. E todos os dias a gente recolhe esse jornal, limpa, todos os dias. A gaiolinha deles é limpa todos os dias. Que bacana, hein? Então, e aí assim, não dá esse mau cheiro, não tem mais Não dá nada. mau cheiro. Não tem mais. De forma alguma. Então, assim, porque até mesmo a gente também se sente incomodado com lógico, o cheiro, o né? cheiro é bem Ainda forte. mais até os bichinhos. É. Aí quando a gente solta eles lá em cima também, eles têm um banheirinho higiênico para eles poderem fazer as necessidades deles sempre no mesmo lugar, porque assim, a gente nunca ensinou nada para eles. Até mesmo porque lá em casa a gente não sabe fazer nada disso de adestramento. Mas cada um deles tem um cantinho certinho para fazer xixi e as fezes deles. E cada um faz no seu cantinho. Cada um faz no seu cantinho. Então você não ensinou, eles adaptaram normalmente, foram Se adaptaram adaptando. normalmente. Eles gostam da casinha limpa, eles gostam de organização, não gostam de ficar sujos, eles mesmos se limpam. Não é muito recomendado o banho, mas lá em casa, quando eles sujavam, eu acabava dando um banhozinho neles, mesmo sabendo que seria às vezes arriscado, porque eu gosto deles também limpinho, né? Pode dar o banho de vez em quando, não é muito problema, não. Mas na verdade, me conta outra coisa, você me conta relatou um negócio aí que você está fabricando um petisco para ele lá, um biscoitinho que ele adora. Você mesmo que inventou essa fabricação? Eu faço os biscoitinhos, porque assim, para poder dar uma variada também na alimentação deles, né? Porque assim, eles gostam de cenoura, banana, maçã, só que acaba que não é tão recomendado também ficar dando muitas frutas em função do açúcar. Aí eu falei assim, vou ter que desenvolver uma outra coisa que eu consiga colocar uma quantidade menor dessa fruta ali só para dar um sabor. E aí a gente conseguir balancear isso para eles. Não segui nenhuma receita, assim, porque eu não tinha nenhuma proporção também. Por mais que eu tenha formação na área da nutrição, eu não tenho formação. Você é formada em quê mesmo? Eu sou nutricionista. Não, mas ajuda bastante aí. Né? Mas assim, na área da veterinária... Só precisava de fazer, para ser nutricionista veterinária, eu tinha que fazer um curso de veterinária. Isso. Mas talvez na ajudar o veterinário a balancear direitinho de acordo com o que ele quer, você é a pessoa correta para isso. Aí eu preparo lá para eles, geralmente eu faço no final de semana, que é um pouco mais tranquilo. Aí eu preparo o que dá para eles comerem na semana. Aí eu dou um dia sim, um dia não, petisquinhos, e eles gostam muito. Eles adoram, ficam roendo lá. Fica. E como é que você faz para fazer? Você faz na panela, mexe as coisas lá e coloca para secar, alguma coisa assim? Não, eu coloco, né? É a base de feno, né? Porque aí fica mais fácil, né? E também tem uma quantidade de fibra boa para eles. Coloco um pouquinho da ração que eles estão acostumados, trituro tudo. Você tritura com o quê? Eu trituro no liquidificador. Liquidificador. Com feno e tudo? Com feno e tudo. Não estraga o liquidificador, não? Não, lá de casa tem um liquidificador bem potente. Como eu não tenho um processador lá em casa que dá para me fazer isso, o processador lá de casa é pequeno, então o liquidificador que é bem potente, eu consigo bater, deixar o feno um pozinho. Vira um pozinho. Vira um pozinho e aí eu consigo usar a base dele para poder estar fazendo o mais biscoito. Feno, então. Na verdade, é mais feno. Porque, na verdade, o coelho ideal é que ele coma 70% de feno. E né? eu coloco um pouquinho da ração para ficar atrativo no gosto. Você põe um pouquinho da ração. Põe um pouquinho da ração, coloco um pouquinho de farinha de soja, um pouquinho de soja hidratada também, que já dá um pouquinho mais, né, enriquecer a misturinha deles. E aí eu entro, um dia eu faço com banana, outro dia eu faço com maçã, cenoura. Você faz quase diariamente? Eu falo assim, quando eu faço final de semana, né? Aí eu faço um final... você faz e guarda. Isso, eu faço e guardo para me dar assim, um dia sim, um dia não. Então, 3 vezes na semana eles ganham ele petisquinho. Ele não perde qualidade se você deixar para dar daqui 3, 4, 5 dias, não? Não, porque aí eu preparo, faço ele mais fininho, não muito fino, mas assim, não é aquele petisco grosso. E aí eu preparo eles, coloco ele no forno para dar uma secada. Você não pensou em fazer uma fábrica disso não, industrializar isso não? Não, eu nunca tinha pensado, até chegar aqui no senhor, né? Sugeri, isso, né? na clínica aqui.
né? Pra gente poder estar tratando E eles Luan. gostam, mas se você botar o petisco, cada um vai pegar o seu e vai ficar... Cada um pega, come. Como eu faço ele maiorzinho, então geralmente eles não comem tudo de uma única vez. Sei. Aí eles comem, deixam, depois volta, come de novo. Então eles ficam roendo o dia inteiro ali. Fica. Você ajuda um pouco do desgaste do dente também, Ajuda. né? E eles gostam. Pois é, Aí e a depois gente que você bate o que você faz? Você deixa ele seco, na verdade, né? Isso, eu deixo ele seco. O que vai dar umidade para ele vai ser a soja hidratada, né? Que vai estar ali com um pouquinho de água. E também a fruta ou a cenoura que eu colocar. Porque aí eu vou bater ela vai dar, né, aquela cremosidadezinha e vai soltar um pouco da própria água do alimento. E é isso que a gente mexe tudo. Aí eu acrescento ali, mexo bastante e faço... pego uma forminha, monto eles tudo na forminha e coloco no forno para secar. Ah, que ótimo. Aí depois que eu tiro, eu ainda deixo no sol um pouquinho para ele finalizar. Então, Para mim, antes de guardar, sabe? E eles amam isso. Gostam. Nossa, demais. Se deixar, eles querem comer todos os dias. Mas como tem um pouquinho, né? Assim, que eu coloco um pouquinho de mel, é uma gotinha. Só para dar um saborzinho. Isso, para poder ficar atrativo. É lógico. Porque senão eles não comem. Eles vão muito assim também na questão do sabor, né? E como fica, a maior parte é o feno, e aí, assim, o feno eles gostam, mas eu estou oferecendo de uma outra forma. Então, assim, eu acabo que eu tenho que dar um atrativo para aquele biscoitinho. E aí eles comem. Eles gostam Você já muito. olhou se está no exterior, a gente tem algo parecido com esse biscoito seu? Não, eu não procurei ainda. É bom dar uma olhada, porque eu acho que tem, tá? A Europa, Estados Unidos, os países mais desenvolvidos, a questão dos exóticos é muito, está avançado na nossa vida 10 anos, 20 anos. Provavelmente tem uma ideia sua, né, que eu acho que você deveria patentear isso. É bom patentear, porque se alguém escuta nós falando aqui e resolve fazer, vai vender muito, porque hoje a busca por produtos para coelho é muito, sabe? Muito mesmo. Tem umas fabricantes aí melhores que já trabalham isso, né? Mas ninguém pensou nesse biscoitinho que você tem aí. Eu acho que pode ter alguma coisa parecida, mas não feita com esse carinho, com esse amor, do jeito que você está fazendo, né? Sabendo ali a dosagem certinha, mas que você é nutricionista, né? Você deve avaliar a quantidade. E se ele tem mais feno do que outras coisas todas, é um produto bacana, que provavelmente não vai fazer mal para eles. Agora, por outro lado, a gente tem que olhar a parte técnica. A parte técnica, eu não sou especialista em nutrição. Eu sei que para balancear uma ração para coelho leva anos. A gente tem algumas rações que são melhores que a outra no mercado e são feitas nós temos excelentes fabricantes, mas é uma tendência de mercado muito grande, porque cada dia mais o roedor, não só o coelho, né, mas os outros roedores todos, precisam de mais produtos para brincar, para comer mesmo, né, para ter outra alternativa, porque eles não é a mesma coisa do coelho estar no meio da natureza. Ontem mesmo eu vi uma reportagem, sábado, eu estava vendo, a Nora estava aqui, colocou uma reportagem de um coelho enorme, e ele está lá mais vivendo no meio do mato mesmo, e estava muito obeso, precisa por excesso de alimentação, né? Na natureza, vai selecionando o material dele. Quando o animalzinho é da natureza, ele mesmo seleciona o produto, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu via muita lebre no meio do mato, sabe? E elas são extremamente ágeis, né? Muito ágeis, assim, dificílimo de você conseguir ver ela mais do que 1 minuto, 3 segundos, ela já está correndo. A gente vê muito no meio do mar. Lá no meio da natureza, eu sei que eles selecionam, tem agilidade, mas no nosso meio, eles não têm a mesma oportunidade de gastar energia do jeito que gastaria se estivesse no meio do mar, né? Então, na verdade, precisa de alimentação especial mesmo. E cada dia mais que a gente puder desenvolver alimento para evitar, né, não desgaste do dente. Esse não é, o Luan não é especial, por quê? Porque tem uma má formação dentária que provavelmente a gente não vai ter que cuidar desse dentinho dele a vida toda, né? Mas os outros, eles já têm um desgaste natural. E esse ossinho ajudaria bastante, esse dentinho feito por você mesmo ajuda bastante nesse desgaste E você fez mais pensando nisso mesmo, não foi? Foi, eu fiz mais pensando assim, de dar uma variação alimentar para eles, né? Para dar um petisquinho, para dar uma coisa assim, para deixar eles alegres. Porque a mãe adora presentear filho, né? É lógico. Adora fazer uma gracinha, é como se fosse um chocolate. Chocolate para eles. Exato. Eles amam isso. Amam. Eles gostam muito. Então, assim, aí nesse intuito, né, de falar assim, vamos dar uma coisa diferente, especial para os meninos, aí eu resolvi fazer. Eu sei que, assim, às vezes, botar um produto desse do mercado, a dificuldade maior é a logística, né? De quem vai distribuir, qual o distribuidor, porque é uma coisa você fazer para os seus coelhos. Exato. Outra coisa você fazer para distribuir no mercado, você vai ter que distribuir um produto só, né, porque você não tem outros acompanhantes. Mas os fabricantes de ração, que fabricam já, os fabricantes que fabricam
produtos para coelho, eu garanto para você que eles não acham que não tiveram essa ideia ainda não. Aí talvez seja bom você patentear e, quem sabe, entrar em contato com um desses fabricantes para botar isso no mercado, né, da maneira que você faz, ou associar, pegar um veterinário para te ajudar aí na técnica, né? Porque fazer assim, para ver se está certinho, a dosagem certinha, né, o quanto que pode colocar de feno. Isso é muito importante. Balancear isso direitinho para ver se não vai alterar muito no dia a dia da alimentação deles, né? Então a gente tira para mim. E até mesmo para poder determinar qual que é a quantidade, né, do produto que eles podem consumir diariamente, né? Na verdade, a quantidade daí não exceder muito. Né? Mas uma coisa eu vi que você fez com pouco carinho que é pensar na dentição do coelho, porque se você não descuida e começa a dar muita fruta, a gente, né, não dá a ração adequada, não tem o feno, a quantidade de feno, ele não gasta a dentição, né? E aí acho esse petisco pode ajudar muito, né, no desgaste do dentinho e até também no carinho. Porque ele sabe que é um momento de carinho, sabe? Sabe. Ao que você vai dar, eles já ficam todas rajas. Só de olhar o potinho, eles já sabem. O potinho do biscoitinho. Petisco. Isso, porque aí eu faço, depois que ele já está seco, aí eu armazeno ele todo num potinho e deixo próximo deles. Aí, assim, na hora que você pega, já fica todos eles agitados. Já sabem que vão ganhar o petisco. Eu não sou especialista em nutrição, eu acho que não tem esse petisco no mercado, tem não, né? Você procurou, não achou? Nunca achei para comprar. Nunca achou para comprar. Porque coisa para coelho é muito difícil da gente encontrar, né? É porque não tem a demanda, né? Que tem de cachorro, que tem de gato. Exato, até mesmo para a gente poder achar, né, doutor Geraldo, assim, um veterinário, né, especialista em exóticos, não é fácil. Não é fácil. Pra você ter uma ideia, eu saí lá da região do Barreiro para poder vir até aqui. Eu venho com o maior prazer para trazer o Luan. Eu já vi que você chega com a carinha porque toda boa. assim, a gente tem confiança no trabalho, né, que o senhor executa e tudo. E assim, a gente tem realmente prazer, porque eu cuido dos meninos como se eles fossem igual o neném mesmo. A gente tem assim, leva no veterinário, precisa, a gente vai falar assim, é barato? Não é. Mas quando a gente faz essa opção de ter um coelho, de ter um bichinho, seja ele qual for, grande, né? a gente realmente tem que ter aquela disponibilidade para saber que a gente vai precisar cuidar, né? E fazer o melhor, porque ter por ter, melhor não ter, né? Então, assim, lá em casa a gente tem, porque a gente tem o prazer de ter os bichos. Eu vi assim, o que mais me encanta é o carinho seu com ele, sabe assim, você percebe claramente, né, que você não faz isso só por ser um coelho, né, mas na verdade caiu na sua vida e agora você já cuida deles, é a mesma coisa de estar realmente não é um coelhinho qualquer. Não Não é um bichinho qualquer. Tanto que sim, todo mundo que chega lá em casa, que a gente vai abrir o portão, né? Seja um entregador, seja alguém que vai fazer a leitura da Copasa, da CEMIG, por exemplo, fica todo mundo encantado. Tem criança que passa na rua, que já sabe que lá em casa tem os coelhos, batem no portão para ver os coelhos. Para ver os coelhos. E fica todo mundo querendo levar. Fica todo E para deixar levar vai ser difícil, né? Ai, a mãe não deixa não. Deixa não, né? Aí a gente fala que lá perto de casa tem uma lojinha de ração que o filho do dono cria coelho para vender. E aí ele vende. Aí eu falo, lá vende. Ele, não, mas a gente quer os seus, que são todos bonitos. Mas assim, porque a gente cuida, a gente tem todo um carinho, assim, não abro mão de nenhum deles. De nenhum deles. De forma alguma. Depois nós vamos ver se você consegue trazer eles todos aqui para a gente fazer um podcast com todos eles. Nossa, eu tentei outro dia bater quem a sabe foto na sua casa, da né? Um dia família. nós... Tentei bater a foto da família. Falei, pai, vamos fazer a foto da família todo Coelho mundo Silva. Aí pergunta, você pega um, mexe para um lado, outro mexe para o outro. Aí a gente não conseguiu bater a foto. Talvez vai ter que tirar do ambiente deles para poder fazer. Isso. Mão ou segurar. Mão para segurar, assim, porque se a gente acalma eles, do jeitinho que você põe, eles ficam. Só que assim, faltou mãos para poder realmente todo mundo acomodá-los ali e a gente conseguir bater a foto. Que bacana, hein? E assim, a gente mas conseguiu tirar uma foto. Tiramos uma foto dele sozinho. Não deu para tirar a foto da família. Não deu. Infelizmente falhou. Mas porque eles são ágeis, né? São muito. Se movimentam muito rápido, bruscamente. Às vezes, até para juntar todos num lugar só é mais difícil. Tem que ter cuidado para não deixar eles caírem também. Isso, né? Até mesmo porque acaba que um fica ali, um já quer caçar intriga com o outro, aí quer ficar no lugar que o outro está. É igual menino mesmo. Igualzinho, comportamento de criança. Então tá, nós vamos ter que encerrar aqui agora. Para dar alguém me esperando lá fora? Tá. Então, na verdade, a gente vai fazer uma nova gravação e depois eu queria te convidar para você, às vezes, quem sabe, trazer seus bichinhos aqui para a gente fazer uma coisa mais... Eu queria te também sugerir para que você não perca esse patente. Escreve, expõe no papel, vê se tem gente patentear. Você já é uma profissional da área, né? Não tem realmente que
Às vezes pode ser que precise de assinatura de um responsável técnico veterinário, porque, né, uma coisa é você balancear a comida para mim. Eu estou precisando, tá, de um nutricionista. Estamos aí. Eu estou precisando, porque na verdade estou comendo muito mal, sabe? Eu como mal, eu sei que eu como mal, mas eu sei que eu preciso melhorar isso. Eu estou com um senhor que vem aqui hoje à noite, ele está com 80 anos, ele detalha assim as coisas que ele vai comer. Eu fui comer um pedaço de bolo aqui na frente dele, ele falou, doutor Jorge, você come esse pedaço de bolo nesse horário? Eu falei, eu como, naturalmente. Ele falou, não, é por isso que eu estou com 80 anos, o cara pega a estrada que vai lá, anda 600 km de carro, corre mais de 20 km por dia, tá 80, mas está saudável, cara. Mas assim, e é nutrição, é alimentação, balanceada, exercício físico, né? O que no dia a dia da gente às vezes não dá para fazer. Então, mas uma coisinha ou outra a gente consegue encaixar e trazer uma melhora, né? A gente não precisa mudar todos os hábitos de uma única vez, até mesmo porque é impossível. Uma das coisas que eu fiz agora foi tirar um pouco do pão da minha vida. Porque pão é muito gostoso. Exato. Mas eu entregar para mim não é tão difícil mais. Tirar o açúcar do café para mim não é difícil. Então eu procuro não tomar café, e é só uma questão de costume. Exato. E é uma mudança, assim, parece pouca no primeiro momento, mas diante de toda uma situação que você tem ali alimentar, ela faz diferença. Faz diferença. Faz. Então a gente começa aos pouquinhos, porque tudo que é muito restritivo não dura muito tempo. Então se você restringe tudo de uma única vez, você faz uma semana, nota bacana, estou conseguindo. Na outra semana você não dá conta. Aí você desiste de tudo, você não quer tentar nenhuma coisinha só. Então a gente vai aos poucos, a gente vai vendo aquilo que primeiro você não sente tanto, né? Você fala assim, não, isso aqui eu consigo, tudo conversado e esquematizado com o paciente. É tudo com ele, é dentro do limite dele. Não adianta a gente pôr metas inalcançáveis. Eu fico realmente assustado, porque na verdade o brasileiro não tem cultura nutricional. Não. Eu estou com minha sogra aqui em casa, ela está com uma tal de síndrome de, como é que chama? De Crohn. E ela come macarrão doce, parece que, sabe assim, ela não sabe comer uma verdura, uma salada de verdura. E a base do tratamento dela é nutrição. E não tem jeito da gente fazer ela comer o que ela deveria comer. Eu acho até que se ela comer só o que ela deveria comer, o que você orientasse, talvez ela fosse viver uns 10 anos a mais. Mas pelo jeito que lá vai, eu ponho o refrigerante na mesa hoje à noite aqui, ela é a única que toma. Não deveria. Então a gente não vai pôr o refrigerante hoje à noite. Exatamente. Nós não vamos colocar. Na verdade, se ela é a única que toma, a gente tira. Nós temos uma célula aqui hoje, à noite, e a semana passada eu comprei um refrigerante, porque vem muita gente, vem às vezes criança. Exato. E eu refrigerante, eu vi que de todas as pessoas que tomaram, a única que abriu o refrigerante e tomou foi ela. Então agora eu já mudo e põe o suco. Isso, É o que o meu filho falou, às vezes não pode deixar ela ter acesso. Exato. Ontem ela me pediu para comprar um sorvete, eu comprei. E hoje eu parei, na verdade, eu comecei a fazer uma restrição de alimentar. Eu tirei a carne e o doce da minha vida, por 21 dias, por conta própria. Mas o sorvete ficou ali, ela vai tomar tudo sozinha. E eu falo com ela, ela vai lá no máximo até quinta-feira, sexta-feira. Então ela está comendo compulsivamente, porque se for olhar o Pedro, ele toma o pote sozinho, viu? Eu sei. O pote todo sozinho. Toma mesmo. Mas aí a gente conversar com ela. Mas aí é uma criança, né? Pode gastar, porque gasta muita energia. Agora uma senhora de 80 anos de idade não pode ficar alimentando assim. E assim estou com esse coelhinho, com todo mundo. Exato. A alimentação é a base de tudo, de uma vida saudável, né? De uma alimentação saudável. E quanto mais cedo a gente iniciar com essa vida saudável, melhor para a gente poder ter longevidade e também manter aquilo. Porque quando a gente começa e já está assim, quando a gente está mais novo, a gente tem aquela persistência. Não, eu vou conseguir, eu vou fazer, vou tentar de novo. E quando a gente já tem uma vivência de vida, né, um período mais longo, o que a gente faz? Não vou conseguir, sempre fiz assim, do outro jeito, eu vou voltar para o outro. A gente desiste muito fácil. Fácil. Exatamente. Isso é perseverança e persistência. Mas também é questão de costume, por exemplo. Meu filho não toma já há anos, a esposa e ele não tomam café com açúcar. Então na casa dele já é natural fazer o café com açúcar. Aqui na minha casa, não, eu peço fazer o café, faz o café com açúcar. Se eu quiser, eu tenho que ir lá e fazer um café para mim sem açúcar. Entendeu? Para evitar. E já que está ali em cima da mesa, tem que fazer outro, talvez eu tome com açúcar ali, porque não vai ter que fazer outro. Pelo trabalho. Então, se criar o hábito, tudo que é virar hábito, tudo que a gente faz. Esse dia eu estava vendo, estou fazendo uma leitura bíblica, e o pastor falou, quando você faz isso por 43 dias, vira hábito, aí você faz naturalmente. E vira mesmo. Vira. Não fica uma coisa penosa, cansativa. Aliás, fica até atrativo. Exato. No dia que eu não leio a Bíblia, para mim, minha vida não é dia. Entendeu? Porque eu acostumei a ler um pouquinho todos os dias, leio 3, 4 capítulos, 5 capítulos, tem de eu ler até 8, 10,
Porque a gente vai lendo o negócio, vai gostando, vai desviando a vontade. A gente quer saber o que Deus está falando logo ali na frente. Você lê a Bíblia também, moça? Leio. Então nós estamos no mesmo caminho. Exatamente. Então, na verdade, é o que traz, eu nem sabia disso. O motivo e a razão para as nossas vidas. É lógico, não tem nada que a gente... Eu hoje não acordo, não levanto nenhum dia se não for para servir a Deus. Se não for para servir a Deus, eu não trabalho com o seu coelho. Agora, se for para servir, para mim, vale a pena. Se eu agradar ele, eu te agrado, eu agrado o coelhinho, eu agrado todo mundo. Exatamente. E ele está vendo a gente em todas as situações, em qualquer situação. E eu fui descobrir isso com 45 anos, você acredita? Depois de 45 anos que eu fui descobrir essa vida que Deus dá para a gente, que dá outra vida, outro sentido à vida da gente. Não é isso? É isso mesmo. Então tá, obrigado. E não existe idade, para a gente ter esse encontro com Deus, não existe. Mas quando tem, há uma mudança literal da situação. Eu sou um antes e outra pessoa depois. Verdade. Mas eu deixei ele entrar sem querer, muito sem querer e muito sem pretensão, e ele já tinha me escolhido, a gente sabe que ele escolhe a gente, e Deus é perfeito. Eu, assim, de todas as minhas pessoas da minha família, eu acho que era o último, o mais bagunçadinho de todos. Ele falou, catou aquele, você acredita? E vai lá e vai lapidando a gente para melhorar todos os dias, todo dia, até o dia que a gente for chegar perto dele. E assim também foi com Davi, né? Você vê, o menino estava lá no meio do pasto e vinha lá cuidando de ovelha, que era naquela época era uma profissão muito ruinzinha, né? Trouxeram os outros 11 irmãos dele, não, está faltando um. Mas esse é pastorzinho de ovelha. Ninguém acreditava nele, nem a família, né? Nem a família que menos acredita na gente. Exato. E acabou que ele virou um dos reis mais consagrados da face da terra, né? E assim, e eu vejo essa escolha de Davi, assim como ele me escolheu, só para função diferente. E através daí que ele ganha vidas, né? Porque assim que as pessoas vão vendo aquilo e falam, se conseguiu com ele, por que não vai fazer com ele? Eu falo assim, que eu falo de Deus, que eu falo sobre Jesus, falo todos os dias. Quando a pessoa quiser, vai confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque tem Romanos 10:9, que foi a oração que mudou a história da minha vida. Eu falo, eu não acredito em Deus por causa de Bíblia, não acredito por causa de pastor, por causa de nada, de padre, de igreja. Eu creio em Deus pelo que Ele fez na minha vida. E se Ele fez comigo, Ele vai fazer com qualquer um. Você sabe disso. Como fez comigo, fez com você também, faz com todo mundo. Mas a gente precisa estar com o coração aberto, falar assim, entra, pode vir. Ele fala que quando ele bate na porta, se alguém abrir a porta e deixar, eu vou entrar e ceiar com ele. Exatamente. Então, assim, a gente fala muito assim, que Jesus não vai invadir nada. Não, ele Você tem que permitir. Se você não permitir, não entra, não. Não entra, até mesmo porque se ele entrar, não vai fazer aquela diferença que ele realmente precisa fazer, porque para você aquilo não tem sentido. Então, a gente realmente tem que abrir o coração e aceitar realmente o Senhor, que realmente a vida da gente muda tudo. Transformado. Você está falando com um menino, com um ser humano aqui que foi transformado, mas mudado. Você não tem noção do que ele fez na minha vida. Não podia ser o médico, melhor médico do mundo, o maior médico do mundo, o melhor psiquiatra do mundo, o melhor psicólogo do mundo, que não ia fazer nem um milésimo do que ele fez. Eu senti isso. Quando você sente e vê a diferença, fala, não, eu quero dar, isso não pode ficar só para mim, não. Eu tenho que passar para os outros, eu tenho que informar os outros. E olha, eu estou conversando com você que eu não tinha nem intenção de achar que você já fosse cristã. Isso faz toda a diferença da vida do ser humano. Eu acho que a pessoa passar por aqui e fechar os olhos sem ver isso é muito triste. Muito. Muito triste. A gente tem que acreditar na esperança da glória, né? Tem que ter a perspectiva de que as coisas... Eu não tenho certeza absoluta. Exato. Eu falo que a coisa mais importante na vida do cristão é ele ter certeza da salvação. Se ele não tiver certeza da salvação, tem algo de errado com ele. Tem. Porque a salvação não é aqui nem agora. A salvação já foi dada quando ele morreu lá naquela cruz. O resto, a gente tem que ter certeza de que ele fez aquilo por mim, por você, por ele, por ela. Fez por todo mundo. E faz por qualquer um que quiser. Exato. Agora, o problema mais grave para mim do ser humano é que ele fala assim, não, mas eu sou sistemático, eu sou assim, eu não quero saber disso, eu já tenho minha maneira de pensar, meu jeito de pensar. Deus pensa totalmente diferente de mim. Se eu fosse fazer minha vontade, moço, eu nem sentado aqui com você não estava. Agora, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu sei disso. Então, eu deixo ele fazer a vontade dele na minha vida. Minha esposa está ali, minha amada, também já fez isso. Já semana passada eu fiquei encantado no meu dia do meu aniversário. Ela foi lá na igreja, se vi lá sem eu falar nada com ela. Ela fez a inscrição, abriram uma vaguinha lá para ela, foi lá ajudar. E eu fiquei encantado, porque foi o melhor presente que eu ganhei nos últimos anos. Eu falei que contei que eu ganhei 2 presentes. Um desse cara de 80 anos, eu estava na fila do caixa do banco, assim, do supermercado aqui em cima. Ele passou com 2 mangas. 2 mangas não, 2 goiabas, 2 laranja, Bahia. Aí eu falei, você veio cá para comprar, ele chama Oswaldo, você veio cá só para comprar essa laranja? Ele falou, não, é porque minha esposa gosta muito. Ele estava com 2, ele já tinha passado no caixa. Ele falou, vou dar uma para você. Eu falei, Oswaldo, mas você ia dar para sua esposa?
Ele falou, mas eu quero te dar um, você pode pegar? Eu falei, peguei. Fiquei encantado com aquela laranja. Depois eu ganhei um banco que está aqui fora, que a minha cunhada pegou lá no meio das coisas que sobrou da minha mãe, que minha mãe morreu esse tempo atrás. Arrumou ele, me trouxe novinho. Eu nem gosto de banco. Mas eu fiquei encantado do carinho dela comigo. Entendeu? Os gestos das pessoas com a gente. E agora, recentemente, esse aniversário meu foi consagrado por ver ela na igreja servindo sem nem eu estar lá. Entendeu? Assim, e Deus vai fazendo as coisas. Vai ajustando, vai arrumando. Cada dia que passa eu amo mais essa esposa. Ele me pôs ela aqui perto. Que Deus te abençoe aí. Um abraço, muito obrigado pelo esse tempo com a gente. E nós vamos ter que conversar mais também, tempo. Né, Lulu? Mas eu quero que você leve mais a sério esse biscoitinho, tá? Pode deixar. Porque senão vem alguém e pega a sua patente e escuta nós falando aqui agora, espalhou. Nós vamos espalhar isso pro Brasil inteiro. Vai ter gente querer fazer biscoito aí. Verdade. Com certeza. Mamãe vai deixar passar, não, então, né, Lulu? Deus te abençoe. Eu vou. Amém, obrigada. Pedir para você ir, para você voltar. Depois, eu não sei se uma vez passada você veio e voltou. Que hora você veio? Que você deixou aqui? Eu voltei, era 3 horas. A hora que ele estiver melhorzinho, eu já volto. Peço para você. Não, tranquilo. Mamãe tá aqui tomando conta do filho, que tá doido para perder o filho. Deus te abençoe. Obrigado. Tá? Um abraço. Fica com Deus. Depois nós queremos conhecer a família inteira. Ele vai tirar uma foto aqui. Vamos ver se a gente consegue tirar uma foto com ele também.